Olá pessoal, boa noite. Com esse friozinho não, friozão, né? Mas firmes e fortes como sempre. Antes de conversar um pouquinho com vocês sobre o tema de hoje, eu vou convidá-los para uma mentoria que inicia em agosto, que chama Defesa Psíquica, tá divulgada aí no espaço, tá? Serão 9 encontros com muita atividade, com muito exercício prático. Essa mentoria é sobre defesa psíquica. Vamos falar de quebra de pactos, de limpeza energética, dos vínculos, do nosso pensamento, de preces, de tudo que nos auxilia para quebra de todas essas ligações energéticas nossas, o rompimento de todas essas ligações energéticas, e que assim nós deixamos de ter tantos vínculos que acabam interferindo na nossa existência e geradores de outros problemas espirituais, tá? Então tá aí as informações, começa dia 9 de agosto, um encontro por mês, das 13 às 15, são poucas vagas para a gente poder trocar, conversar e poder fazer os exercícios e conversar sobre esses exercícios, né? E o valor, o investimento é R$80, 9 encontros, R$80, tá? Não é cada encontro 80, mas todos, tá bom? E toda a verba é direcionada para as atividades do espaço, e o qual nós estamos sempre agradecendo através das rifas, da festa do Junina, que foi uma delícia, tá bom? Então vamos para o nosso tema de hoje, que é alegria. Acordei um dia e me veio alegria. Primeiro eu pensei assim, nós falamos de tantas dores, né? Dores da alma, por que não falar um pouco sobre alegria, né? Porque nós percebemos que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de lidar com a alegria. Então as pessoas entendem que a alegria é, por exemplo, aquele exagero de rir, se divertir, ou situações ligadas a festas, às vezes padrões mais primitivos, que precisa ser eufórico o tempo todo, né? Precisa o tempo todo estar demonstrando aquele sorriso na boca, como a gente vê muito no Instagram, né? Mas não é essa alegria que nós vamos falar, não. Nós vamos falar de uma alegria que, claro, alegria é um sentimento como outro qualquer, tá? Alegria é um sinal de que você tem a sua jovialidade, que você tem a tua leveza. E é bom estar alegre, né? Faz parte da vida humana, né? E a alegria é pouco comentada. Nós somos viciados na dor, em sofrimento. Então é muito mais fácil ficarmos reclamando ou compartilhando com os outros os nossos sofrimentos do que realmente falar sobre algo como estou alegre, estou bem, estou leve, né? Parece que é um padrão do ser humano de ser alimentado, de se nutrir, e o outro se une pela dor. Eu observo isso até nos grupos, né? Nos grupos que a gente escuta, alguém fala, nossa, não estou bem, fica uma enxurrada, né? De o que foi, o que aconteceu, o que está acontecendo. Não no sentido só de vibrar e auxiliar a pessoa, mas é porque a dor nos chama muita atenção, mais do que pensar na alegria. E é isso que nós vamos falar hoje, né? Como é viver a alegria? Como é sentir a alegria? Óbvio que, como eu comecei dizendo, não estamos falando da festa, né? Daquele exagero. Não, nós estamos falando da alegria, estado de espírito, uma emoção, um sentimento humano, natural, presente em todas as criaturas, e algo que o Criador espera para todos nós. A alegria de viver, o estado de estar bem. E a alegria não depende de coisas externas. A alegria, ela depende das nossas vidas e situações internas. Então não é um estado de espírito gerado por uma situação momentânea. Existe essa alegria, mas não é essa que nós estamos falando. Nós estamos falando da alegria que vem de dentro, que não depende de nada, mas que eu posso estar bem e alegre pelo simples fato de estar vivo, pelo simples fato de estar em uma determinada situação ou companhia,
aquela leveza, aquele estado de ser, aonde eu percebo, e é importante isso, que vale a pena viver, que vale a pena continuar, que vale a pena estar aqui. Não tem nada errado em se sentir jovem, em ser bem-humorado, não tem nada errado. Ao contrário, eu acho que falta muito disso para o ser humano. E nós sabemos que vivemos momentos complicados, enfim, que a dor é muito presente, mas não é isso, né? Não é isso que nos faz se conectar com essa leveza ou com esse estado interior, porque é um estado interior, é do nosso espírito, vem conosco. Então essa alegria também faz parte da vida, deveria fazer mais parte do que ainda faz, deveria estar mais presente do que nós deixamos estar presentes, né? Porque nós, como foi dito, alimentamos ainda muito mais o negativo. Tem uma frase de Jesus que diz assim: eu vos digo isso, para que a minha alegria esteja em vós. Então Jesus falava dessa alegria, Jesus esperava de nós essa alegria, esse trabalho interior, né, que vem deste potencial e dessa capacidade do espírito de estar conectado com o melhor, com o bonito, com o agora, no sentido de ver as coisas por um ângulo diferente, observar as situações num novo formato, tá? E aí eu peguei algumas frases do livro Os Prazeres da Alma, do Hamed, né? A alegria realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. Você pode estar sentado num lugar e observar tudo à sua volta. Você pode observar o movimento dos carros, o movimento das pessoas, aquela árvore balançando, o sol, aquela nuvem, como ela passa rápido, ou às vezes passa devagar, mas mostrando o tempo todo o movimento. Olha, tudo se movimenta o tempo todo, com pressa ou sem pressa. Tudo é um campo, tudo é uma energia. Tudo isso pode ser visto como uma admiração, que também a admiração está muito conectado com um estado de paz e ao mesmo tempo a alegria. Alegria de sentir, de estar presente. Por isso que a alegria não é um estado de espírito ou um sentimento que precisa de coisas externas. Não. Ela é do nosso ser, ela é do nosso interior, ela é do que está dentro de nós. Só que tem uma alegria muito maior do que essa, que é determinada pela nossa própria libertação. Então é a alegria de sentir que está vivo, de estar inteiro, de não estar subjugado a nada, não estar preso a nenhuma situação, não depender doentiamente de vínculos, não estar apegado a coisas. É a alegria e a paz interior que se conquista quando se percebe que pode-se estar livre, vivendo sem estar aprisionado em nada, em ninguém, por dores, por sofrimento. Eu não estou dizendo de inter-relações, eu estou dizendo de necessidades doentias de vínculos. A alegria de pertencer a si mesmo. E quando se consegue pertencer a si mesmo, se aproxima mais de Deus. Quando pertence a si mesmo, entende a obra do Criador, se percebe como uma criação, se percebe co-criando na Terra, fazendo e sendo quem veio para ser, realizando o que veio para realizar. A alegria de não se ver travado nas situações, de não ter que ser o que o outro espera. A alegria de não ter que se preocupar em representar ou agir para ser aceito. Agradar para conseguir um lugar. Alegria de não precisar disso para viver. Alegria de se encontrar dentro de si mesmo,
e trazendo para fora a sua própria essência. Então estamos falando de uma alegria muito mais profunda. É a alegria do Filho de Deus, é a alegria de se ver divino, pertencendo a si mesmo e podendo interagir sendo quem é. É a alegria de existir sem queixumes, de não precisar se preocupar com situações, com pessoas, com julgamentos e nem julgando. Então estamos falando de uma alegria que começa quando nós responsavelmente somos livres para viver aquilo que nós somos, tomando o leme da nossa vida e deixando de ser escravo de qualquer situação aprisionante, fazendo as escolhas que realmente são as escolhas próprias, escolhas que vêm de dentro, sem a interferência de nada ou de ninguém. Todo tipo de sujeição, de se sujeitar, é uma regra contrária às leis de Deus. Ninguém veio para se submeter a nada ou ninguém. Todos foram criados livres. Lembram dessa frase? Nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Lembram dessa frase? Porque é um caminho pessoal intransferível, onde ninguém é propriedade de ninguém, onde ninguém tem que, para ser aceito, fazer o que o outro quer ou deseja. Então estamos falando da alegria de pertencer a si mesmo. Alegria de poder se expressar no mundo com aquilo que possui, com aquilo que é, nem mais nem menos, mas com a sua realidade e interagindo nesse mundo e compartilhando essas experiências, a própria experiência de ser no meio em que vive. E ao mesmo tempo auxiliando outros a descobrir essa alegria de estar, sem nada dever, sem nada se preocupar. É evidente que não estamos falando de fazer mal a alguém, não tem nada a ver com isso. Estamos falando simplesmente da alegria de existir e pertencer a si mesmo, sem dívidas, sem se julgar culpado, sem estar sendo recriminado e ao mesmo tempo sem culpar, sem recriminar ninguém, porque é desprender as próprias amarras e ao mesmo tempo também desejar que cada um viva sem amarras. É saber que eu pertenço a uma coisa muito maior, que eu faço parte de um plano divino e que eu tenho um plano divino pessoal. Cada um tem o seu plano divino, cada um tem o seu projeto. Hoje é dia 4, dia 30 foi o Conselho Kármico, que foi comentado e hoje a gente estava comentando também, que é essa conversa com o Conselho sobre a nossa existência, sobre o que é bom, o que não é, o que fica, o que não fica, o que eu quero, o que me pertence, o que é positivo para o meu caminho. Isso é viver para si. Posso colocar alegria em tudo que está sendo dito aqui? Sim, porque essa é a ideia, esse é o tema. Viver com alegria, viver conectado consigo mesmo e a sua essência, viver dentro dos padrões pessoais das suas escolhas, sem medo de estar presente como é, sem caminhar fingindo ou usando as máscaras ou personas, né, para tentar caber em algo que não somos.
E aí sim, podemos brincar naturalmente com as pessoas, podemos brincar e ter essa alegria, dessa naturalidade, desse gostoso das trocas. E aí nós podemos sentir e vibrar muito mais com as situações. Hoje é a tarefa de vibrações no espaço, e eu fui pensando no que nós íamos falar sobre alegria e saí do espaço percebendo que às vezes a coisa é tão simples e é tão bom. De repente, na simplicidade, fala-se tanta coisa, a naturalidade de conversar, a naturalidade de expressar. Não tem magoar, ferir, ressentir, não tem mais nada. Tem apenas poder estar presente e com pessoas e lugares, e nessa simplicidade as coisas vêm, fluem. Por quê? Porque você estando bem, tudo flui. Você bem, a intuição flui, o pensamento flui. Abre os nossos olhos, alguém fala alguma coisa, tudo leve, sem cobrança, sem culpa, sem peso. O que estamos falando aqui, para cada um de nós, nós vamos desejar para todos os nossos irmãos, para que eles consigam também compreender isso, essa alegria de pertencer a si mesmo, a alegria de poder se conectar consigo e com a sua própria parte sagrada divina, tão escondida muitas vezes, debaixo de tantas situações, dores, tristezas. Talvez possamos até colocar aqui a palavra perdão, né? O perdão que nós devemos para nós, de tantas vezes estar escondido ou escondendo essas partes tão bonitas nossas, de existir e ser, estar presente como é, e ligado a uma coisa muito mais importante, a consciência de que Deus quer que cada filho seu se sinta exatamente assim. Porque por mais que tenhamos problemas, dificuldades, óbvio que vamos ter e temos, o que importa é essa alegria de estar presente e de viver. Saber que tudo tem sentido, que as coisas fazem sentido. Porque por mais que uma situação não seja boa, passa um tempo e você fala, agora eu entendi, agora, e faz sentido aquele comportamento daquela pessoa, faz sentido como ela está agindo, porque é tudo de cada um e é tudo pessoal. E vamos nos tranquilizando e podendo nos conectar cada vez mais com uma respiração suave e sentir essa alegria, essa paz interior, essa conexão com algo muito mais sagrado e muito maior do que esse mundo material e das coisas materiais que nos cercam. Que tenhamos sempre em mente que o caminho mais importante é restabelecer essa conexão interior, pertencer a si mesmo, sem se sentir obrigado a nada. Ser, porque cada centelha divina, cada um que aqui está, veio para ser e deixar a sua marca neste mundo, dentro do que é, não do que se transforma tentando se moldar e às vezes querendo moldar os outros. Existindo, apenas se olhando no espelho e tendo a consciência desse existir de uma forma mais profunda e uma forma mais bonita. E aí eu posso dizer que eu tenho alegria em viver, eu tenho alegria de pertencer a este planeta, a estas pessoas que estão comigo, os meus irmãos, e que eu desejo do fundo do coração que cada um encontre o seu lugar, a sua essência,
Se conecte com a sabedoria interior, com todo o seu potencial, e que exista de forma inteira, de forma intensa, que consiga pegar as rédeas de si mesmo e fazer de acordo com a sua vontade e a sua determinação, levando para o mundo algo diferente, porque cada um é diferente. Então, cada um contribui com a sua diferença, com o seu pensar, e nos tornamos colaboradores para a transformação do mundo, do planeta, da própria família, da própria equipe de trabalho. E não mais tentando se encaixar no que não serve. E quanto mais vamos nos conectando a essa alegria de pertencer a si mesmo, nós expandimos, mais expandimos. E fazemos porque queremos, não porque somos obrigados, porque desperta cada vez mais a nossa vontade de se colocar e de existir. E é este ou esta a reflexão que eu deixo para vocês hoje sobre alegria. Sinta, viva com alegria, seja alegria. Não se preocupe. Só se preocupe quando você está deixando de ser como você gostaria. E vibre com cada situação que você conseguir fazer, porque cada vez que você vibrar, mais situações positivas vão estar acontecendo, porque você estará numa outra vibração. Estará fazendo o que realmente deseja e o que veio para fazer, ligado ao seu projeto e não ao projeto dos outros, que nem sabem qual é o projeto, é ou não é? Não ficamos tentando entender qual é o nosso projeto? Então, assim, mais inteiros e conectados, nós vamos tendo mais certeza, vamos sabendo o que estamos fazendo. Caminhe com passos firmes, na alegria do autoencontro. E conseguirá ver a vida de forma diferente, terá um novo olhar para tudo e todos, e levará essa alegria dentro do seu coração, para cada lugar que estiver, em cada situação em que se encontrar. E assim estará conectado com a fonte do Criador, esse Deus, fonte divina, a fonte do nosso amor, dentro dos princípios das leis, a lei de viver, da liberdade, de existir. Boa noite a todos e um ótimo final de semana com muita alegria.